For centuries, we feared the forces of darkness massing against us. We sought to hide and cower beneath a broken god. No more. These guardians show us what we are, what we have always been, and what we will be again. We are what remains of the light, and we will not be stamped out. Salve, salve pessoal, estamos aqui na pré-showcase, né? Estamos aqui transmitindo, esperando a showcase, que daqui 47 minutos mais ou menos vai estar aí no ar. E aí estamos relembrando várias partes aí do jogo, desde Destiny 1 até agora, onde estamos no Destiny 2. Então vamos acompanhar, vamos esperar aí até o showcase de fato acontecer daqui 46, 45 minutos. Salve, salve pro pessoal que tá chegando e vamos aguardar. All ends are beginnings. Our fight is far from over. Seria muito, mas muito interessante se a Band colocasse pelo menos legendas em português, né, cara? A comunidade aqui do Brasil é tão grande, né? Poderia muito bem colocar aí a legenda em português para o pessoal entender melhor, mas não temos isso aqui. Chegamos aí ao Crota. I still bear the scars. The awoken are my family now. Crota nada, chegamos ao Oryx, né? We fought to keep our beautiful creation safe. And now this beast has come, claiming to be king. Marasav bows to no one. Cena icônica. Como foi boa essa temporada aí do Oryx.
You and I know how this ends. We've known since you escaped from that pit. The Awoken have played their part. This was all part of the plan. Guide them, my hidden friend. It is all up to you. Salve, salve pessoal que tá chegando aí. Estamos na pré-showcase. Estamos relembrando várias coisas aí antes, né, do final agora. Desde Destiny 1 até a atual temporada. My queen, you were right. The Guardian was the key. For the first time, the whispers are silent. It is done. Tá muito alto? Vamos corrigir. Vamos parar aí. Baixar um pouquinho meu microfone. Nossa, mas da live já tá bem alta aqui. Vai dando feedback aí, beleza, pessoal? I have accepted my fate. I will not fail. Cora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really E impressed. chegamos aí, mais uma temporada que eu gostei bastante. Vamos lá, no Gal. Pela, this is my serious face. Can't you tell? Cora, what have you got? Someone or something has sabotaged the Skyline defense systems. And comms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall has gone dark. Maybe it's just the storm. Maybe it's... What are the set feeds telling us? Nothing. Well, that's good, right? No. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Battle stations! Everyone with me, now!
Chegamos à Guerra Vermelha. Achei o boss muito fraco, mas em compensação tivemos várias coisas interessantes aqui. Foi aonde que mostrou no final aqui aquelas pirâmides, né, cara? Eu fiquei besta no final, fiquei tão atiçado em querer descobrir o que era aquelas pirâmides. E aqui a proporção da pirâmide, se você for olhar, cara, a proporção da pirâmide aqui quando eles mostram é enorme, parece que é maior que a galáxia. Dá uma olhadinha bem no final, espera aí que você vai ver. Salve, salve pessoal, estamos aqui transmitindo aqui a pré-showcase. Isso aqui vai vir depois, né, daqui 34 minutos que vai começar a showcase. Vamos aqui relembrando várias coisas aqui antes, desde o Destiny 1 até agora nessa campanha. Estamos aí, os Renegados, a minha melhor temporada que existiu. Never felt better. You see that, Petra? Petra? Guardian? Must have knocked out the comm relays with that spectacular landing. And cue the Agora isso de matar o Cade pra mim, Okay, everybody. Back in your cages. Pra mim só foi pra, sei lá, campanha de marketing, cara. Eu não vi necessidade nenhuma de ter matado o Cade pra drama da história. Até porque o personagem que era pra substituir, vamos dizer assim, o Cade é uma porcaria, né? O irmão da rainha aqui é inútil, cara. Inútil. A história dele pra mim é horrorosa. Não sustenta nada a do Cade. Aí agora mataram ele, né? Não sabia, agora tá levando spoiler aí. Mas o Cade morre aqui nessa temporada. E pra mim foi só pra fazer drama mesmo, que é um personagem que não merecia morrer. O desenrolar da história, eu não vi necessidade nenhuma dele ter morrido. It. Now I'm pissed. Oh, is that really all you got? Help me out here, little buddy.
I'm coming home, Ace. E tá aí. E quem vai dar o último tiro? O Corvo. Pra mim, um inútil. Personagem que não... Ah, cara, ninguém tem carinho pelo Corvo. Ninguém, cara. Well, this is awkward. You got a gun I can borrow? No. But I do have a bullet with your name on it. Any second now, my partner is gonna roll in here and kill every last one of you. And you, my man. This is going to hurt. A lot. Any last words? How's your sister? Salve, salve pessoal, nós estamos aí na pré-showcase, 29 minutos, 28 minutos para começar a showcase. Estamos relembrando vários fatos, várias temporadas, até chegar na temporada atual. Vamos lá para a Lua. You made it. We have heard your cries for help, and soon we will answer. Who are you? Don't you recognize us? We are not your friend. We are not your enemy. We are your... Verdade, na verdade, pessoal, a briga é entre trevas, né, e luz. Entre praticamente aí o viajante, e agora nós estamos descobrindo muito sobre o véu, né, e no meio disso tudo aí tá a testemunha. Vamos ver o que que vai virar isso aí. Se você acompanhou lá a contenção do véu, você ouviu muito ali das histórias, né? De antes disso aí tudo acontecer. E a pirâmide tá chegando.
Quem ouviu lá a contenção do véu sabe, né, que a Ana aí, ela foi ressuscitada, né, que ajudou bastante o avô dela. E é incrível, cara, a história lá. Tá ligando lá Netuno, que pra mim é uma porcaria. Me desculpe quem gosta de Netuno e gosta de Neomuna, mas aquilo ali, cara, nossa, horroroso também. Pra mim não faz nem falta se tirasse. Você vê uma tensão, né, entre o derivante, a estranha. Derivante não confia muito em ninguém, não. Boa tarde, pessoal. Nós estamos na pré-showcase. Estamos revendo praticamente todas as temporadas desde Destiny 1 até chegar na temporada atual. Estamos aí faltando 23, 22 minutos para começar realmente a showcase. Salve, salve para todos que estão aqui na live. Se você está aí, não é inscrito no canal, ajude-nos. Deixe o seu like, seja inscrito, deixe o seu comentário. Ajuda o velho urso a ter mais relevância aqui no YouTube. Chegamos aqui à Bruxa Rainha. A Bruxa Rainha, cara, por mais que muitos não gostaram, eu gostei demais dessa temporada. Gostei muito da Bruxa Rainha. Hello, old friend. I've chased you for a long time. First as an enemy, then as a collector, and finally, now, a supplicant. What is it the Guardians say? Devotion inspires bravery. Bravery inspires sacrifice, and sacrifice... Here we are. Wouldn't it be clever of you if after everything, you simply let me die? What a trick. Elegant.
E aí ela repetiu várias palavras aí do viajante. Viajante não, na verdade. Né? Ela repetiu algumas palavras aí. E no final, pensando, o viajante deu um fantasma ali, mas alguém capturou esse fantasma. Não deixou ela ser ressuscitada. O que acontece agora, que eu vejo que vai ser agora a próxima temporada, essa agora, que nós vamos ter agora 2 horas da tarde, não pense que o fantasma ressuscitou ela não, viu? Não ressuscitou. Tá? Alguém capturou esse fantasma. Acho que foi a vanguarda, não sei, tem que pesquisar melhor. Mas agora nós temos que ressuscitá-la novamente, pelo que está o andamento aí da história. No final agora dessa temporada, foi revelado pela baleia gigante lá que nós vamos ter que ressuscitar a porcaria da Savathûn. Que eu achei massa em termos, tá, pessoal? Mas nós vamos ficar praticamente aí essa temporada inteira para ressuscitar a Savathûn, porque só ela parece que vai poder abrir aquela porta maldita lá que está no viajante para podermos entrar. But why would she need us to recover her memories if she never lost them in the first place? This has to be another trick. A lie to fool us into surrendering the traveler without a fight. This has been the Traveler's approach from the beginning. The Books of Sorrow detail many civilizations it blessed with the light, then abandoned. High propaganda. The Fallen tell the same story. When the Witness and its Black Fleet came to call, the Traveler moved on to our system. Or it sacrificed itself to save humanity from the same forces. Forces which included the Hive! After all that, why would the Traveler give our worst enemy the light? E também, né, a voz desse Zavala aí, ó, Zé da Vala, americano, não está mais entre nós, né? Faleceu o ator que fazia a voz do Zavala. Mas nós vamos ter outro ator que também eu acho muito bacana, muito sensacional. A voz dele, caso pro americano, né? Maybe it's not as infallible as we once believed. I don't know, and it doesn't matter. Because I'm here to protect humanity. And if Savathûn takes the Traveler, we lose our light, along with any hope for surviving the Witness's return. So, whatever it takes to stop this heist, we will do. All right. How do we stop this? I'm not sure yet, but I know where to find out. Aí depois ressuscitamos aí a bruxa rainha, para depois matá-la novamente, né? E vamos lá para a história. Isn't this interesting? I miscalculated. So did you, Guardian. So protective of your Traveler that you wouldn't let me keep it safe. But the Witness is coming. The game is yours to play now. Yours to win or lose. Just don't say I didn't warn you. No. Where did her ghost go? Guardian, I just got the message.
The traveler is back in the last city. Is it done? Is Savathun? She's dead. But her ghost got away. Good enough. Foi aí que eles pegaram o fantasma dela, né? E aí agora pegaram, vamos ter que correr atrás desse fantasma. Porque o fantasma da Savathun parece que não morreu. Vamos ter que ir atrás. We prepare for the witness and stop the next collapse. E chegamos à testemunha, bem no finalzinho, né? Dessa temporada aí, foi nos apresentado a testemunha. We have seen enough. The children of soul cry out for salvation. You promise them life, but deliver only death, as you have for so many before. Enough. Enough death. Enough life. You have no pieces left to place. The game is over. Do not be afraid. Your pale heart holds the key. This time, there is no escape. Salve, salve pessoal, estamos aqui na pré-showcase, daqui 13, 12 minutos vai estar começando a showcase de verdade. Estamos aqui relembrando das temporadas, desde Destiny 1 até agora na temporada que estamos. Salve, salve a todos que estão no canal. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Ajuda o velho urso a ter relevância aqui no YouTube. It's happening again. The whirlwind. Perilous. Don't worry. The great machine will never abandon anyone again. Leaving. The traveler is leaving. Para quem não entendeu bem essa história aí, o que acontece? A Eramis, ela queria destruir, né, o viajante, porque toda vez que as trevas vinham, o viajante simplesmente abandonava todo mundo. Então, ela não queria que isso mais acontecesse, porque o viajante abandonou eles no planeta dela e lá foi tudo destruído, pessoal. Então, ela queria realmente que o viajante nunca mais fizesse isso. Mas a Eramis, ela estava influenciada pela testemunha. Ela não sabia o que estava realmente fazendo, não. Então, ela queria destruir realmente o viajante e queria usar aí praticamente aí o Rasputin, né, e as defesas do Rasputin para destruir o viajante. Iria fazer isso mesmo. Só que aí teve que sacrificar o Rasputin para que isso não ocorresse. E aí a surpresa no final, o viajante resolveu pela primeira vez enfrentar as trevas, né? Ficou aqui para proteger a Terra. Não foi o que todo mundo pensava que iria acontecer.
Why does it not flee? Because it has nowhere else to run. Testemunha falou, né? Por que que ela não foi? Porque não tem mais pra onde ele ir. Bom, será mesmo que não tinha? Não sei. Aí só o tempo dirá. E chegamos ao confronto, né? Temporadas atuais. Vamos tentar aí proteger. O viajante vai tentar proteger. Mas nós já sabemos o que aconteceu. Praticamente a testemunha usou o véu e abriu o portal e entrou dentro do viajante. Nessa temporada nós tivemos mais uma morte que eu achei forçada. Me desculpe quem não achou. Mas a morte da Amanda Holiday, não entendi bolhufas nenhuma. Não precisava ter sacrificado a Amanda. Pra fazer aquele draminha do Zavala lá no túmulo dela, pra mim, inútil isso, não precisava. Não mostrava assim esse amor do Zavala pela Amanda, assim e tal. Pra mim forçaram demais e não precisava também ela ter morrido aqui nessa temporada. Opinião do papai, tá? Disciple, you know what must be done. They found the veil. We're in no position to engage the enemy. We don't have a choice. We're out of time. Osiris. Don't die. Salve, salve pessoal, estamos aqui na pré-showcase, já faltando quase 5, 6 minutos para começar. Você que está vindo aqui no canal do Papai Urso, não conhece? Conheceu agora? Deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Ajude o velho urso a ter mais relevância aqui no YouTube. Aqui nós derrotamos aí novamente, né? Novamente derrotamos aí o Gal. Gal não, pessoal. Carlos. E apareceu aí o NPC que ninguém gosta. Desculpa, não gosto desse personagem.
Acho que Neomuna, como que pode ficar uma coisa escondida assim, sem ninguém saber? Nem os guardiões, ninguém saber. Inventaram esse planeta e pronto. Estamos aí nele, né? Finality takes shape. It's creating the link. At long last. Destroy it. E se você leu lá, ouviu lá a contenção do véu, você vai ver que praticamente Neomuna, todos os habitantes aí, Nimbus, praticamente foi experiências, né, pessoal? Eles têm aí parte de experiências aí com o véu, misturando aí com Vex, então eles são os únicos que podem passar, né, de uma dimensão para outra sem problema nenhum, né, mostrando que realmente eles têm alguma coisa aí de DNA com os Vex. Se você leu a contenção do véu, você vai entender bastante isso lá. E aí foi a hora, né? Que a testemunha conseguiu abrir a passagem e entrar dentro do viajante. E eu tenho comigo uma coisa, pessoal. Se você está pensando que a testemunha é o vilão da história, eu acho que você vai ter uma grande surpresa na forma final. A próxima temporada vai vir em 2024. The witness has moved beyond our reach. Aí tá tentando entrar. Vamos tentar entrar aí agora. All attempts to follow it have failed. Olha só. E chegamos na nossa temporada, né? Temporada da baleia. E a jornada continua. Estamos aí. Obrigado. Tal, em memória. Ah, tá. O comandante Zavala tá. Estão relembrando aí a voz do comandante Zavala, Lance. É de que eu gostava muito desse ator, pessoal. Muito mesmo. Muitas coisas. Você não assistiu um seriado chamado Fringe? Assista, ele tá lá também. Seriado de ficção que eu gostei muito desse ator. Felizmente partiu. I've seen terrible things born out in the darkness. Every moment brings them closer. Oh my gosh, where are we? The music. Ready? Dad, are you ready? Oh, meu Deus! Eu quero ir muito embora. All ends and beginnings. Battle stations! Alright, game over, credits. Hey, God. Holy crap. About time we go to the moon. Is that a darkest ship behind Okora? Sir Happy Eris is back. We are your salvation. Wait.
The line between light and dark is so very thin. Let's cross it together. Holy crap! This got me feeling things. Hello, old friend. 俺はマジで鳥肌立ちました。Oh my god, dude. Alright, put the popcorn down, y'all. I'm afraid. Beleza, pessoal, é o seguinte, eu vou transmitir para vocês o showcase, mas eu tenho um pai cadeirante, então em uma hora eu vou ter que ir lá pegar o meu papai. Aí eu vou gastar mais ou menos 10 minutos para voltar. Eu espero que vocês estejam aqui mesmo o papai não estando. Eu vou deixar rodando aqui agora e vou lá só pegar meu papai e volto. Fiquem aí, tá? Tchau, tchau. Volto já já. Thanks for tuning in, y'all. Like many of you, I've been playing games as long as I can remember. They're a core part of what makes me who I am. I believe there's this deeply rooted, often unstated mission of games to keep adventure alive. In 2014, Bungie set out to start a new adventure. Heroes awakened on a desolate planet. A silent god set in our sky. And it wouldn't be long before an ancient enemy, shrouded in darkness, showed up at humanity's door to destroy us. Over the years, our heroes would shape a story far greater than anything we could have imagined. Players would explore deep into the depths of Venus, hunting a machine god that controlled time itself. They'd invent ways to combine their mythic weaponry and their paracausal abilities to stand alone against monsters that took others an entire elite squad. They'd race alongside their friends far into the early morning in the halls of an ancient city where only a select few emerged victorious at dawn, clutching the heart of a dragon. But most importantly, they'd bring their friends and their family into this world and together meet new faces on this adventure who would become lifelong companions. Now, together, we approach the final shape. We're about to embark on the last expedition of Destiny's first saga. So let's be clear about the stakes. In the final shape, you will go inside the Traveler. The journey will be difficult. And what awaits you on the other side of this trek is nothing less than the deadliest entity we have ever faced. There will be no open betas. There aren't going to be any guides on the internet telling you how to handle what's to come. Whether you've been with us from the beginning, joined us somewhere along the road, or are looking at Destiny for the first time, anybody who shows up on launch day is going to be greeted with this same uncharted world, a vacuum-sealed experience begging for you to be the first person to peel it open. So today is your invitation to go forth and adventure. After all these years, we never talked about it. Why I brought you back. Why you were chosen. The truth is, I didn't know then. It was just a feeling. But I know now. After all we've seen,
all we've lost. This fight might be our last. So I'm asking you one last time to rise. This is a momentous time in Destiny history. We've been building to this moment for the last 10 years. The final shape is the conclusion to that journey. This is a moment in gaming that, as a developer, you just don't get very often. Guardians and allies are fighting the biggest threat that the universe has ever seen in this big culmination of the Light and Darkness saga. When we were thinking of what the final shape could be, it had to be a lot of different things. It needs to pay off this epic confrontation with the Witness that we've been setting up for years. It has to bring you closer to your allies in the Vanguard. It has to be this place that makes you feel nostalgic for the entire journey you've been on. When we were resurrected by Ghost at the very beginning of this story, we didn't know why, but it was for this. The Traveler is asking us for help. And it's our responsibility to protect every living thing in the universe from what the Witness intends to do. When we first start the final shape, we are finally able to go through the portal that the Witness opened in the Traveler at the end of Lightfall. Inside is the pale heart of the Traveler. That is the stage for our showdown with the Witness. The Witness has the darkness. It has always had a connection to it. The pale heart of the Traveler is what it's trying to use to gain connection to the light. So with both, it can enact its final shape. The Witness looks around and sees a lack of purpose, no meaning. It wants to fix all that. So it's trying to put the universe into this frozen perfection where everything's just exactly how it thinks it's supposed to be. That is the final shape. If we're going to defeat the Witness, it's going to take everyone. Failure is not an option. We're going to need the Vanguard, all of our allies, and all the Guardians to rally together and be brave in the face of Oblivion. In the final shape, we're going to answer questions at the grandest scale. But what I find really interesting is that it's also a very personal journey, where we deepen our relationships with these characters that we've known for so long. Zavala, Ikora, our Ghost, get to reconnect with Cade 6. So, while there's this great conflict and everything going on around us and stakes of just unimaginable heights, it's still at the end a story told around campfires by a bunch of companions who have been fighting together for hundreds of years. In the final shape, we're going through the portal that the Witness has opened up to confront it and stop the final shape. Inside the Traveler is this infinite, vast, unknowable, and we're landing on the Pale Heart, which is a fraction of really what is inside the Traveler. The Pale Heart is weird. It's a little strange, it makes you feel a bit uncomfortable. And it is also just so cool and artistic in the best way. The Witness entered well ahead of any Guardians, and so it's had time to kind of shape what's there. When our Guardian enters, the rest of the Pale Heart starts getting shaped also around what we've experienced. This is the Traveler recreating the world in front of you as it saw on your journey. One of the most memorable locales from Destiny's past is the D1 Tower. It's really a labor of love from the Destiny team. The final shape means so much
to everyone who's building it, and I think players are really going to be able to see that. The Pale Heart is our very first linear destination that we've ever done. I would love it if players felt that they began their journey in a place of safety and feel it escalate in danger, in surrealness, because there is this beautiful evolution of the space. They see things that are more and more wrong as they begin to go towards the Witness's monolith. It's kind of this omnipresent, foreboding thing off in the distance. The weirdest things happen as you get closer to the monolith in the form of reshaping. Kind of like deconstructing things and putting them back together just wrong. The sense of scale you get out there, like as you're exploring these spaces and you're jumping on these reshaped cuboids of Earth, you feel tiny as a Guardian. You feel alone. You feel like you are not the force to be reckoned with that you have been. You're not the God Slayer right now. You're just this little person jumping from these massive pieces to massive pieces. One of the things that we really tried to also capture is that the Witness keeps throwing everything it has at you. And so you're going to fight these new enemies, the Subjugators. Subjugators are the new unit you're going to be facing in the final shape. They have an enhanced power set. They're performing stasis powers and strand powers to face the Guardian, well, in support of all the other enemies you're fighting too. They bring something entirely new to the battlefield, which is kind of this element of control. They're back there pinging away with stasis abilities, throwing crystals at you, freezing you in place, tangling you up. We're focusing you on the campaign and only the campaign. Vamos aqui novamente, pessoal. Vamos lá, né? In the universe at that Perdi muita coisa. You have to stop the final shape from happening. And for that, we do need the help with our allies. And so we're going to make sure that the core Vanguard team gets back together. Zavala and Ikora and Cade. Vão me atualizando aí nas mensagens, nos comentários, pessoal, que eu perdi. Isso aí é dentro do viajante, né? We open up the entire destination, and so the entire Pale Heart is going to react to you and what you are doing. Já notei sim que era dentro do viajante. With the final mission, the raids are where you defeat like the big bosses. So it's only natural that when you are going to confront the Witness, you're going to do that in the raid. But that might not be enough. This is a moment where we need to rally all Guardians to be able to overcome the final shape and the Witness. Mm-hmm. In the final shape, we are inside the Traveler, very close to this energy. This allows us esse cara, ele sempre é assim, né? Ele fala muito da energia, ele é muito emocionado quando fala das armas, né, do Titã, ele faz aqueles sons na boca. Vai ser maravilhoso, vai ser lindo, vai ser incrível. Olha, sinceramente, agora eu não... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele sempre vai falar sobre Super. Parece que ele é responsável por essa área. Other than Golden Gun, this is the only other first-person super in Destiny right now. Your melee's like all these projectiles going off, doubling the amount of projectiles. Your grenade almost being sentient as it searches around, and then it hits a character and bounces off and goes to another one. And you're so overflowing with this energy that you are also giving it to your allies. Parece que esse cara que ou ele monta, eu não sei, me explica aí nos comentários se esse cara é o design dos supers, das habilidades. It is going to create this little solar soul that when it sees an enemy, it uma alma ali, né? Olha lá, a alma fica ali. E ela vai correndo e pega lá. A alma fica junto ali da arma. Twilight Arsenal. It's a layered
super. Com certeza, né, Marcelo? Diretor de arte não falar bem da arte, né? Titan jumps up into the air, summons this giant void axe, throws it, summons another one, throws it, summons another one, looks at a different group of enemies, throws it. O Titã agora, o machado vai ficar meio flutuando e mandando machadão lá, ó. É de vácuo, hein? Energia de vácuo esse aí. O do arcano, se não me engano, foi de fogo, né? Ah, todo mundo tem esse machado. The Void Titan aspect, I press and hold my grenade button to consume my grenade and turn it into the shield. The more damage it takes, the more it charges up, proteção, escudo. I can release that, and it E ele pode jogar o escudo? Interessante. The Hunter Arc Super. Arc is all about finding the shortest distance between 2 points. A hunter Vamos ver agora o caçador Hunter. Ele teleporta, ele joga e teleporta e fica lá na posição. Olha lá, joga. One really great thing about that Cadê? is Eu not vi ele just teleportar. you do it once, but you're able to do it 3 times, along with devastating Jogou attacks each e time you do teleportou, it. isso mesmo. The hunter has an aspect. We take our staff, we twirl it in the air, which propels us upward. It creates this burst, which amplifies you and any allies near you. It almost makes it feel like you're playing a fighting game, right? Like these combos that you're chaining together. Sim, Lucas. Interessante. It like takes that sandbox to the next level. The more aspects we have, the more capable we are to do that. It feels like you're like riding the light. Meio conjunto, né? Aqueles machados lá, né? That was good, but I think it's more like. Olha os sons, olha os sons. Começou. Olha os sons. É, meio que junta todo mundo ali. Exotics, we've got legendaries, we've got perks. We're always cooking up stuff. We're always playing with stuff that we think is like really interesting or taking inspiration. We have Tessellation, which is this exotic pyramid fusion rifle. It has the really intriguing property of adapting your Guardian's current damage type. This will be the first time that you can run a weapon that can adapt to be strand or stasis in the energy slot. So you'll be able to run an entirely strand or entirely stasis loadout. Que lamento. Que arma é essa, cara? Tessellation has the additional property that you can special reload to reshape your grenade. Eu sou sim, mais do que o design da arma, cara, que... Ah, beleza, tá parecendo uma pirâmide, né? Será que vai ser boa? Ou vai ser aquele tanto de exótico que você cria e não se usa pra nada? Temos aí mais alguns conceitos aí, de algumas armas. So we've got this opportunity to bring back these iconic Destiny 1 weapons, but uma bazucona aí, ó, lança-granadas, lança-foguetes, quer dizer. The Red Death exotic pulse rifle and Dragon's Breath. Burn the world, burn it all. In the final shape, we have new weapon subfamilies coming, broadening what existing weapons can be. Design muito parecido. Like bordering on exotic functionality. So, for example, we've got a rocket pistol sidearm subfamily. We always liked the special ammo sidearms. This fires tiny, energético, rockets. Lucas. They hit very Espaço hard energético. AoE damage. Seria isso, será, hein? They have a mixture of regular weapon and rocket launcher stats. We're also doing a new support weapon subfamily. Espaço energético. Auto rifle is a type of legendary auto rifle. It'll let you switch seamlessly from firing at enemies to healing your allies. I'm really excited to bring it to dungeons and keep my team alive, honestly. The weapons team is always coming up with new ideas. We've got a ton of new cool stuff coming over the next few years, and some new and really wild ideas, which we're pretty excited about. Também, viu, Saulo? Também. Come on, take a load off. We've got a lot to cover. Cade pra mim, Cade. And that's me, so I'm back. Então tá de volta, será mesmo? Give me a sec. Cade vai voltar ou vai ser só um NPC, só pra hypar? E aí? O que vocês acham? Cade volta realmente ou só um NPCzinho? Ou vai viver só dentro do viajante lá, como uma lembrança ou...
Qualquer outra coisa menos o Cade mesmo. O que vocês acham? Não é à toa que mostrou ele aqui pra hypar, tá, pessoal? In this moment where we're driving to the end of the Light and Darkness saga, it's great to see Cade like return to this world at this moment with all this change about to culminate with this confrontation with the long-standing enemy, the Witness. Cade is the quintessential hunter. His presence casts such a long shadow over the story of Destiny, whether it was when Pessoal, papai é ruim no inglês. Se você puder traduzir melhor pra mim nos comentários, eu agradeço. Viu, Lucas? Você que tava falando aí? The events that are uncovered to have brought him back. This is how the story had to end. There was no end to the Light and Darkness saga that didn't have Cade here alongside his friends to finish the job. Once we started digging into the nature of the Pale Heart, I think that crystallized Cade's role as a guide. Cade is Virgil, and he's our guide through this other place. Cade is the one who is the most appropriate person to be the guide, because that's his job. That's always been his job. It just feels so natural for Nathan to be back in the booth. It felt amazing to just see him slip back into the role, like, without missing a beat. Right, instantly. In the flesh, or metal, as it were. Cade's the glue that's always held Zavala and Ikora together. Having him back puts them in a position of questioning where they've been and what they've done without him. You think about the journey that Zavala's been on and how he's been taken down this dark path, and you think about the weight that's been on Ikora, having to hold the Vanguard together, having Cade's voice of levity and brightness that he brings to that group. I think it's going to be great for them. Well, at least we have each other. Pois é, mas é tipo só dentro do viajante, né? Ele não volta realmente, né? I'm here now. Wherever the hell here is. Vamos lá. Guardian, the Witness poses a dire threat. And the Witch Queen holds the answers we seek. But only if we contend with her sister, Xivu Araf. It rests with me. Will you come back from this? Do not be afraid. Erismor. Tu vai... Ah! Que é isso, Eris? Ah, você tá de brincadeira. Tá de brinquedo com o My Face. Que foi isso ali, pessoal? Assault the Spire, Guardian. And open the way to our tides. Olha, olha só, a Erismor foi Super Saiyajin nível 2 agora, hein? Fight in my name, Guardian. Every opponent you defeat strengthens me. My appetite rises for your brutal tributes. Let us show her what it is to be Hive. You have sounded the horn of battle. You are deserving of the greatest death I can bestow. Cara, mas essas roupas ali tá muito feias. Puta que me pariu. Que coisa horrorosa. Que roupa é essa, Band? Tá nascendo mato na roupa agora? Carai, bicho. Our opportunity as players. We've been annihilating and breaking Hive spells, and now we finally get to cast them. At the end of Season of the Deep, we learn that Savathun has the key to getting into the portal that we need to go into. That means we have to go find Imaru, her ghost. Imaru's like, not so fast. We've got a bigger problem first, and that bigger problem's name is Xivu Araf. If we fight her, she only gets stronger. Eris has an idea.
It's a really good It's idea. a wild ass idea, yeah. She Verdade, determines like, né? well, the best way to fight fire is with Olha aí. fire. We are Super channeling Saiyajin all nível of 2 that agora da energy that we're Erismora. creating by going through, O by Marechal eliminating Rambo enemies, fez um and vídeo we're esses dias tithing falando to sobre o our estado do friend jogo, que eu achei uma ideia muito interessante que ele falou, pessoal. Poderia ter uma maneira, né, a Band de implementar, de você em algumas missões poder jogar com o personagem, lembra? Jogar com Zavala, jogar com Erismora, jogar com algum desses personagens. Seria legal a implementação disso no jogo, eu apoiava, tranquilamente. All of our activities and systems experiences, and so that's what led us to come up with things like Deck of Whispers. It's this magical deck of cards that creates amazing synergies with your build craft meta and with buffs and the activities. They can then choose these cards at will, whichever ones they want. Vamos ter aí, nossa, vamos ter coisa demais com a Erismora ali, cara, com aquele NPC ali. I'm such a sucker for deck building. Like being able to like bring that element into Destiny gameplay has just been like, oh, chess. Yeah, it's really fun. Ó, eu gosto dessa temática, tá, pessoal? Temática assim do Oryx, Crota, Erismora, eu gosto dessa temática. Savathûn Spire is our new 3-player offensive. You're doing a lot more with the Lucent Hive magic, but it's got a Gosto high muito amount dessa of combatant temática. density. It's got additional random encounters that you can come across. The Witch's Spire itself, Savathûn Spire, is like her reliquary for all these different magical experiments as she was learning the light. You're there in order to learn as much as you can. Mas até agora, pelo que eu tô vendo aqui, inimigos os mesmos. Pensei que ia ter alguma coisa diferente aqui dentro. The Altar of Summonings activity is really exciting because you can spend like 20 minutes in it or you can spend 2 hours in it. It's a 3-player experience that you can hop in and hop out of. As you're going through this activity, you're filling the tithing bucket. As that tithing bucket is filled up, you'll get progressively more rewards. And then finally at the end, it'll cash out and you'll get a whole mess of rewards. As armas. We really wanted to make sure that there was a home for any exotic mission content. Salve, salve, Zed. Salve, salve, pessoal. Você que tá chegando aqui no canal do Papai, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário. Ajude aí o velho urso a ter mais relevância aqui neste YouTube. Vamos lá, exóticos, que dia? Passou. Falou dos exóticos ali, o dia eu não vi. Olha lá. Ah, vai craftar. Isso aí todo mundo já sabe. História do Homem Morto, vai craftar. Vai mudar algumas características das armas. Ah, eu gostava muito disso aí. Sei que o pessoal não gostava, mas eu gostava de alguns mapas. E esse mapa aí que vai entrar no Crisol e Osiris? Do Osiris? Is actually built around this like kind of central pillar of the Vex network that you're orienting around. O mapa Vex que vai é o Vex, né? O mapa que vai para Osiris. Game mode coming. That's all about relics. It's about multiple relics, so it's not just one like the Scorch game mode from the past. So we've got the shield coming from Vault of Glass. We've got the spear back from Season of the Risen, and we've got the scythe from Season of the Haunted. Tamanho do machadão. Guardians with that thing. It's a lot more tactical gameplay. It's all about Lança do running around the capeta. map, claiming these relic dispensers, and then grabbing them in order to push for victory. I will take what I need. The words in my throat are the weapon in my fist. We were feeling pretty hypey this season. Obviously, there's something in the air. And so when thinking about like what's a good raid reprisal that would really suit this very hypey season, there's only one answer. Ah, sabia que ele ia voltar. Agora como que vai ser? Hã? Crota está retornando. Já todo mundo já sabia disso, tá, pessoal? Que Crota ia voltar. Reciclaram Crota. Não deixa de ser uma raid muito boa, tá, pessoal? Gostava demais de fazer essa raid. Era incrível mesmo. Mas já tava na cara que o Crota ia voltar. E já era esperado que o Crota voltaria. Também concordo, viu, Márcio?
Tá aí, Crota vai voltar. Né? Sei, todo mundo já sabia, não tinha nenhuma dúvida que o Crota seria a raid que iria voltar para o deste. Heading into the final shape, we really want to rally all guardians at the end of the Light and Darkness saga. We want to reduce those power barriers as well as catch people up on key story beats and make sure that they have a really Design easy time social aí, vamos ver o connecting que with essa mulher vai falar. In the final shape, we're trying to find ways to make power more simple and easy to understand, and also lowering the barrier to entry. It's going to make it easier for players who have not been able to jump into game easily because they were held back by the challenges in grinding for the power levels that are required by these different activities. One of the major changes that's going to be happening starting with the final shape is there are going to be a certain number of activities that are going to be power fixed. So it doesn't matter kind of what power level you are going into it, you're always going to be able to approach it. There's still going to be tiers of difficulty that you can do, things that are just meant to be experienced a certain way. Things like nightfall strikes. O fato vai ter máxima experiência, cara, mas eu vou ser sincero, viu? The raids, the contest modes that everybody loves to engage with, that experience is fundamentally going to be staying the same. Tá, I'm excited cadê? for this because I think there will be a lot more clarity for players in terms of understanding the relative difficulty of things, where they sit now in the spectrum. One way that we're trying to do that is making it easier for new players to engage with you. So we're introducing something that we're calling Fire Team Power. You can actually bring your friends along to play any dungeons and raids in the game without having to wait them to be at a certain power level. The person with the highest power in your fire team is actually going to bring all the others close to their power level, which means that there's no barriers really for Esse tipo de coisa que eles estão falando aqui, pessoal, eu não concordo muito não, tá? Sei que esse negócio... Porque quando você facilita demais, cara, o jogo, por conta de iniciantes e tal, eu não sei, cara, se isso é bom para o jogo, sinceramente. In Destiny, we have a tag system that allows players to be able to say, eu sou jogador um pouco de RPG, sabe, pessoal? Então, eu cresci muito naquilo que... Eu lembro quando eu jogava certos RPG, em certas áreas eu não conseguia chegar lá, porque eu não tinha nível, saca? Então eu ia... Cara, eu ia upar, eu ia evoluir até... Cara, eu ficava dias ali evoluindo para tentar entrar no mapa. Quando você, sei lá, facilita demais as coisas num jogo, eu acho que meio que banaliza o jogo. Mas é a opinião do papai, tá? Opinião do papai. Gather, they can communicate with each other. So we wanted to make it as convenient and as easy as possible for players to not just sit and stare at a screen for a long time while their listing actually fills up. As a gamer who's typically more solo, I'm especially excited about this because it really is about helping reduce that anxiety and burden that comes with trying to make a new connection. Busca poder, cara. Você... certo nível ali de poder, 1900, você tá com 1600, vai buscar poder, cara. A forma que a Bungie colocou agora também de evolução do poder, pra mim ele matou, por exemplo, os engramas de alto nível. Você repetia as missões pra ganhar o alto nível, pra você evoluir de poder, mas a forma que ela colocou agora, dessa temporada agora, bicho, passada, né, porque vamos entrar na outra... Pra mim foi ridículo. Eu não voltei uma vez pra pegar alto nível em nenhum das missões novamente, saca? Pra evoluir. Fiquei só fazendo missão, porque ficou fácil. Você chegar a certo nível ali, parou. Você não precisa mais. Chegou a 830, vamos dizer assim? Precisa de mais. Não adianta você chegar a 840, 850, porque se você for numa missão lá com o nível 840, vai rebaixar seu nível, não adianta. Então, pra mim, esse sistema da Band, eu não gosto. Não gosto mesmo. Eu gosto do sistema que, pelas suas forças, vai evoluindo. Facilitar demais não é bom, pessoal. Facilitar demais não é bom. We're reaching the end of this 10-year journey. What comes next? The episodes. And the new way we're going to tell Porque você, desculpa voltar no assunto, tá outros assuntos aí, mas porque quando você facilita demais, você penaliza aqueles que têm muito esforço no jogo. Saca? Você penaliza. Pessoa,
Tem que deixar já... Ó, estilo do jogo é esse, você tem que evoluir, tem que gastar tempo. Se quiser entrar lá, vai lá pegar os altos níveis, vai lá fazer missões, patrulhas, vai evoluir. É bom isso. Dá mais incentivo à pessoa a fazer várias missões aí. Tá, ele tá mostrando o que vai acontecer aí, né? Nos meses. Pois depois vai ter que analisar direitinho isso aí. Eu não gosto de facilitações, eu acho que tem que melhorar a recompensa. Sempre falei isso, vocês sempre vão me escutar falando isso. Não precisa facilitar, melhora a recompensa. A recompensa tem que ser, ó, boa, excelente. Aí pode deixar no nível que tá. Tem que melhorar, facilitar para quem faz solo, facilitar para quem é iniciante. Não, porra. Dá a recompensa melhor possível e sempre tem recompensa filé para quem faz aquele objetivo difícil e solo. Pronto, só isso. I'm so excited to see what the narrative team can do with this kind of new platform of storytelling. Episodes provides this awesome foundation for the future of Destiny. We're moving into the next stage of Destiny 2. I think some people look at the final shape and they think Destiny 2 is coming to the end. And in many ways, it's the opposite. We're leaning in. We're putting the pedal to the metal. Episodes provide us a new, innovative way for players to engage with Destiny 2 throughout the year. Falo isso, pessoal, porque eu fiquei... Pra mim fazer, por exemplo, uma masmorra solo, cara, eu lembro que eu fiquei uma semana pra pegar tudinho, pra aprender até chegar lá. Aí vai facilitar pra quê, cara? Aí você chega no final da masmorra, a recompensa é uma porcaria, uma bosta. Você tá entendendo? É isso que não deve ter pra quem faz solo. Faz, difícil, beleza, mas a recompensa tem que ser no nível da dificuldade. Boa, sempre. We are forged and sharpened into what we must become for the fight ahead. We are the final line that halts the second. Tá, é louco? Sério mesmo? Foi banido por conta disso? All of us. Every Titan. Caraca, hein, Blanca? Every warlock. Every hunter. What is it the Guardians say? Devotion inspires bravery. Bravery inspires sacrifice. Pessoal, o seguinte. Acho que tá terminando aí. Sacrifice leads to death. Eu sei. Ó, vai dividir opiniões, tá? Tenho certeza que esse showcase vai dividir opiniões, mas eu continuo achando que tá muito fraco ainda, pessoal. O incrível que o Joe lá anunciou não tá tão incrível assim não, pra mim, tá? Talvez eu possa estar falando besteira, muitos aí podem estar entusiasmados, mas o papai aqui tá preocupante. O papai sempre vai jogar deste, tem um compromisso com os meus inscritos, vou sempre jogar, mas não aconselho você comprar nada agora não, tá? Deixa o papai sofrer que é melhor. Tá aí, né? Acho que vai ser só isso aí. Vamos ver. Olha o Joe Blackburn. Que bigode é esse? Que isso? O cara deu uma de Queen agora ali, meu. Ó, Queen. Meu Deus do céu. Cara, você vê na cara dele que ele tá preocupado. Ele tá preocupado. O Joe Blackburn, ele tá preocupado. Ó, ele tá preocupado. Tá preocupado. All alongside a streamlined progression system, allowing us to easily play with friends in any content in the game. And as the dust settles in the final shape, we're going to continue our legends. Talvez ele queira parecer mais velho, mas não precisa disso não, cara. Basta você ser competente, que não interessa se você é jovem, ou é velho, adulto, sei lá. Mas eu tô vendo que o seu caminho tá difícil, tá?
we've got a ton of great content for you to jump into today. É o conteúdo, Going live after cara. this, we've got Season of the Witch, with a new story, new weapons, new armor, new activities, and new PvP content, all alongside a series of story catch-up missions, allowing any of your friends to jump into the game and get up to speed on what's happening in this world. Then, next week, a brutal reprisal of Crota's End is going to join the ranks of our aspirational content. I can't wait to see you all in the throne world as we learn more about the final shape and how we can stop it. Sei não, viu, Joey? Sei não. Sei não. Destiny, cara, parece que eu vou falar algo meio contraditório, mas Destiny é incrível, cara. Reclamamos muito de Destiny, vamos sempre reclamar, porque quem reclama é porque quem gosta. Não é aquela reclamação, fala assim, o jogo tem que acabar, para tudo. Não, não é isso. Eu quero que o jogo melhore. Tem que melhorar. Mas que o jogo perdeu o seu caminho mágico que tinha no Destiny 1, e algumas vezes aqui no Destiny 2, perdeu. Então é complicado isso aí. Então terminamos aqui, parece. Tá, edição de colecionador, o que aí? Ele precisa voltar, né? Tem aquela magia. O Destiny tinha magia, cara. Quando você jogava Destiny 1, era aquela magia, saca? E ao longo do tempo você está se perdendo isso, né? Essa musiquinha, a magia de você descobrir o primeiro planeta, sair da Terra e ir pra Lua. A edição de colecionador. Tá bom. Even as the game dev who've worked on it since day one, like I think having it desculpa aí, mas na minha concepção não empolgou nada. Tem mudanças importantes aí, mas não aconselho ninguém comprar ainda o Destiny. A empresa precisa sentir que os seus consumidores não estão satisfeitos. E o que está sendo apresentado para o futuro aí não é algo ainda que empolga, saca? Eu achei uma porcaria essa edição de colecionador aí. Desculpa. Desculpa, cara. Tá muito feio isso aí, meu. Desculpa. Tá feio. Porra, nem isso eles dão conta de fazer. Horroroso. Quem vai gastar dinheiro com isso aí, meu? Pelo amor de Deus. Não faz isso não. Tá, pessoal. Terminamos aí. Então é o seguinte. Eu vou aconselhar você a não comprar, tá? Espere mais. Nunca vamos parar de postar Destiny, de falar tudo sobre o conteúdo do jogo, mas se você quer gastar seu dinheirinho, espere um pouco, tá? Só se estiver muito barato, sabe? Por exemplo, quem esperou bastante aí dessas temporadas passadas aí, comprou aí Renegados, Além da Luz, comprou um monte de Bruxa Rainha por R$55, aí vale a pena. Saca o que eu tô falando? Vale a pena você comprar e desfrutar o que tem ali. Então, pagar agora 300, 350 nisso que foi apresentado, eu não sei, cara. Eu não posso fazer isso com você. Eu não aconselho você fazer isso. Espere um pouco. Deixa aí seu youtuber preferido, né, sofrer, né, pagando, jogando, e você vendo se realmente vale a pena ou não, e dá aquele apoio para ele também, tá, pessoal? Vai lá, assista, veja os vídeos dele, né, e continuar reclamando, continuar pegando no pé da Band, para ver se ela resolve realmente aí isso que está acontecendo no Destiny 2. Para mim o que foi apresentado foi muito pouco. Tenho certeza que vai ser muitas opiniões diferentes aí de vários YouTubers. Uns vão gostar, uns vão ser mais ponderados, vão gostar de alguma coisa, outros não. Mas o papai, o que viu aqui, o papai não sentiu
sabe, hypado. Nossa, tô hypado. Não. Inclusive, eles praticamente nem hyparam, né, a temporada de agora, que vai ser lançada daqui a pouco. 15 minutos, 20 minutos, não sei. Vai ser lançado daqui a pouco, acho que não, né? Que vai enrolar mais um pouquinho. Então, espere um pouquinho, curta aí o seu YouTube preferido e só gaste quando tiver uma promoção bem legal, porque o dinheiro não tá difícil não, não tá fácil não. E no Brasil tá mais difícil ainda. Tirando aí os pontos positivos e negativos, tem coisa que eu gostei ali, tá? Tem coisa que eu gostei, mas assim, cara, eu pensei quando eu entrasse dentro do viajante, eu pensei que a testemunha ia trazer inimigos diferentes, sabe? Porque isso é algo pessoal meu, eu tô cansado de enfrentar colmeia, cansado de enfrentar possuídos, cansado de enfrentar cabais, vex, sabe? Inimigos diferentes, cara, tá difícil. Você enfrentar a mesma coisa, sabe? Parece que a Bungie tá mais interessada em efeitos visuais dos seus poderes, design de armas, né? Essas coisas. Eu queria inimigos diferentes, né? Eu queria algo assim, quando você olhava assim, poxa vida, olha isso. Estou jogando, por exemplo, Remnant 2, cara, são tantos bosses ali, cara, 49, 50 bosses diferentes, que eu fico assim, pô, será que é tão difícil fazer inimigo diferente? Será que é tão difícil fazer algo diferente? Não sei, né? Pensei que a testemunha ia trazer isso pra nós, mas pelo visto vai ser mais do mesmo. O design das armas vai ter ali, né, um design de armas parecido ali com a pirâmide, né? Mas as exóticas, vamos ver se realmente vão fazer a diferença, né? Essas armas aí no decorrer da temporada. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado aí da transmissão, né? Foi nossa primeira. O Lorde Ângelo ia estar conosco, mas teve que trabalhar hoje, então ele não pôde estar conosco, mas vamos esperar, quem sabe na próxima ele vai estar. Valeu, pessoal, até mais, fui, e eu espero você hoje ainda, hein, que tem temporada nova aqui no canal. Give our worst enemy the light. It doesn't matter. I don't know why the Traveler gave Savathûn the light. Maybe it has changed its mind about Guardians. Maybe it's not as infallible as we once believed.